Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Camille. Meu nome é Anderson Silva. Depois de um tempo de férias do canal, estamos voltando à ativa. E hoje vamos falar sobre um dos clássicos do cinema, O Rei Leão, que pra mim é um dos filmes mais esperados do ano. É isso mesmo, pessoal. Hoje vamos falar sobre O Rei Leão. O filme é uma nova versão do clássico O Rei Leão, lançado pela Disney em 1994. Para mim, o desenho de 1994 é a melhor animação da história do cinema. Nesse ano eles lançaram uma nova versão, com animais criados em computador de forma muito realista, o que pode ser classificado como live action. Bom, pessoal, o filme é uma reprodução muito próxima do clássico, com pequenas adaptações para que a história se torne mais real. O contexto do filme se passa na savana africana, em um ambiente em que os animais vivem em harmonia, e no reino de Mufasa, até que Simba, o filho do rei, nasce e se torna o sucessor de seu pai. Esse nascimento do Simba, ele muda todo o contexto da história, porque o sucessor de Mufasa até aquele momento era o Scar, que era seu irmão. Quando o Scar descobre que tem um outro sucessor, ele começa a ter ciúmes e inveja desse novo sucessor. Então aí, a partir disso, a história se desenrola, vai desenrolando, e desse cenário surge todo o enredo posterior da história. Em que aqui não falaremos, Pra não dar spoiler. Isso, exatamente. Não vamos dar spoiler aqui no nosso vídeo, Mas vamos lá. Nessa questão das adaptações, eu gostei muito, sabe? Porque, como se trata de um filme no seu sentido real e não de um desenho, como era o desenho de 1994, essas adaptações eles fizeram com que a história ficasse mais realista, e menos fantasiosa do que o desenho de 1994. Que as ações do desenho de 1994 não poderiam ser reproduzidas na íntegra, senão não faria muito sentido. Portanto, as modificações ocorridas no enredo do novo filme, eles deixaram o filme mais realista, o que é um ponto muito positivo do novo Rei Leão live action. É verdade. Bom, pessoal, em termos da imagem, o filme ficou perfeito. A representação da natureza, dos animais, bem como de todo o cenário do filme é algo impressionante. Parece que estamos mesmo em um ambiente natural e que as coisas estão acontecendo na vida real. O trabalho da Disney nesse ponto foi fantástico. A cena inicial do filme, ele traz, demonstrando todos aqueles animais chegando ali para receber o Simba naquele batismo, foi algo assim impressionante, sabe? Lembrou muito o clássico de 1994, A cena ela traz uma nostalgia enorme para aqueles que assistiram o filme naquela época. Assim, foi uma cena fantástica, como vocês podem ver aí na gravação que a gente vai deixar para vocês aí agora. Viram como ficou incrível? Realmente, ficou muito massa. Com relação aos personagens centrais da história, eles são os mesmos. E a sua caracterização como animais reais ficaram muito bem feitas. A atuação dos mesmos, através de imagens trabalhadas por computação gráfica, ficaram com realismo impressionante. Com relação à fotografia do filme, esse se mostra impecável, muito rico em detalhes, com imagens extremamente reais. Os caras que fizeram esse trabalho são bons demais. A equipe da Disney não brincou em serviço nessa atividade. É verdade. Bom, um dos pontos questionáveis foi com relação à dublagem, que tiveram muitas críticas para aqueles que assistiram o filme no inicinho da programação dos cinemas. Eu particularmente achei que alguns personagens ficaram com a dublagem muito desfavorável, o que em momentos cruciais, como na retomada do reino por parte de Simba, por exemplo, acabaram desfavorecendo a emoção da cena. Isso pode ser percebido também, essa questão da dublagem, na cena, na troca ali de cena e de música do Simba jovem para o Simba adulto na música Hakuna Matata. Essa parte assim, do filme ela ficou muito estranha. Foi uma mudança muito brusca e que acabou não ficando muito legal. Mas depois de um tempo, fomos acostumando e o filme caminhou dentro da normalidade.
Parece até que os dubladores ficaram menos ansiosos e foram melhorando a sua performance no decorrer da produção. Inclusive, nem todos os dubladores eles tiveram problemas ali no decorrer da produção, né? A personagem Nala, por exemplo, trabalhada ali, a sua dublagem pela cantora Isa, ficou muito parecido com a versão de 1994, a versão original do desenho do filme, né? E assim, o trabalho dela foi muito bem realizado e foi muito elogiado, inclusive pela crítica. Então, nem todos os dubladores tiveram problemas. Agora vamos fazer algumas comparações entre os dois filmes. Bem, essa parte da comparação eu vou fazer essa análise porque a Camila era um pouco novinha na época que o filme foi aí, reproduzido pela primeira vez e alguns aspectos ali eu acho que talvez ela não vá lembrar. O filme de 1994 para mim foi o melhor, vamos dizer assim, desenho animado em forma de filme já criado em toda a história do cinema. Eu sou um fã de carteirinha do Rei Leão, foi um clássico que influenciou muito a minha época. E assim, o bom é que aquele filme influenciou aquela época e o filme atual ele tem a possibilidade de influenciar também a juventude atual, né? Assim como a gente daquela época vai sentir uma nostalgia a ver aquele filme, as gerações atuais também vão poder aprender um pouco dessa história, que é um enredo extremamente interessante. Nesse sentido, assim, de avaliar e fazer uma comparação entre os dois filmes, na minha visão, teve 3 aspectos que acabaram tendo o desenho sendo um pouquinho melhor do que a versão atual em live action. Um deles é com relação à emoção. A emoção do desenho animado, por aspectos do próprio desenho, por exemplo, da forma que o desenho é desenvolvida, a possibilidade de colocar os olhos, do tamanho e da forma que o autor deseja para passar a emoção naquela cena, faz com que o desenho ele seja mais emocionante. Ele traga um impacto maior para aquele que está assistindo. A imagem, por exemplo, do Simba, quando a manada debandou e ele estava no meio do caminho, é uma imagem que fica assim na minha memória até hoje, desde a primeira vez que eu assisti o filme. Pelos os movimentos que ele faz, abaixando, os olhos dele bem grandes e assustados, são imagens assim que ficam pela emoção que é representada. No modelo atual, devido à tentativa de proximidade com a realidade, pelo fato dos animais serem animais praticamente autênticos ali, os olhos dos animais eles não passam tanta emoção, mesmo porque os olhos de animais reais eles são muito menores do que de desenhos animados, por exemplo. Né? Então, essa adaptação, de acordo com a cena que o desenho animado tem a possibilidade de passar essa emoção pelos olhos, no filme live action, isso fica um pouco difícil, muito difícil. Então, na minha opinião, o desenho ele acaba sendo mais emocionante por esse fator. Com relação à questão musical do filme O Rei Leão, eu acho também que o desenho de 1994 ele acabou ficando um pouco melhor e mais emocionante. Obviamente que fazer desenho, a parte musical, é muito mais fácil, né? Você vai poder fazer os movimentos ali dos animais, trabalhar as cores, é muito mais fácil do que na questão do live action, por exemplo, que você tem que adaptar os movimentos dos animais e fazer todo um trabalho ali de emoção passado ali de acordo com o enredo da música e da história. Então, com certeza a Disney fez o melhor que pôde, mas a gente nota assim na análise que o desenho animado ele acaba ficando melhor nessa parte musical. Uma comparação que eu faço, por exemplo, é na música em que aparece o Scar liderando as hienas no desenho animado e atualmente. Nessa música, no desenho animado é perfeito, sabe? Feito todo um movimento, as hienas fazendo ali a passeata, ali, vamos dizer assim, marchando. É muito emocionante, sabe? Mostra exatamente o que os autores queriam induzir as pessoas a compreenderem aquela cena. Já no momento atual, mesmo pela adaptação que o filme fez, não colocando o Scar como um líder venerado, como era o caso do desenho, isso acaba trazendo um pouco menos emoção na música de Uma Nova Era, né, que ele apresenta, e acaba sendo um pouco diferente, assim, um pouco menos emocionante do que o desenho animado. Então, no musical, o desenho animado também acaba sendo mais interessante e mais emocionante do que o filme atual. Por fim, o terceiro ponto, que na minha opinião, o filme de 1994 acabou ficando melhor do que o filme atual, com relação à questão da dublagem que a gente já retratou anteriormente nesse filme. A dublagem para português,
do filme atual, do filme anterior, quero dizer, ela ficou perfeita. A voz dos personagens caiu perfeitamente, a emoção colocada. Até parece que, você olhando assim para os personagens, Timão, Pumba, Simba, Mufasa, parece que era deles mesmo a voz, sabe? Era uma coisa incrível, bateu muito bem. A Disney fez um trabalho espetacular na questão da dublagem, com muita emoção no filme de 1994. Nessa segunda versão, talvez por questão de costume com a primeira também, isso pode influenciar, né? Isso não transpareceu dessa forma. E em alguns pontos faltou um pouco de emoção do dublador, como a gente já colocou em partes iniciais desse vídeo. Com relação aos pontos positivos do filme atual em comparação com o filme de 1994, a gente pode destacar os espaços em que acontece um filme que é maravilhoso, o paraíso onde o Timão e Pumba moravam, ficou lindo nesse filme, simplesmente fantástico. A Disney cuidou muito bem desses detalhes. E a questão da fotografia, né, que também retrata esses pontos, também, na minha visão, ficou perfeita. Muito melhor do que a anterior. Então, nesses pontos, a Disney trabalhou muito bem e superou as expectativas. Lacrou. Bom, na minha visão, não há como fazer uma comparação entre os dois filmes, no seu sentido mais amplo, se o primeiro é melhor do que o segundo. Porque são épocas distintas, contextos também diferentes, representações. Concordo com os pontos apresentados pelo Anderson, que são passíveis de comparação. Mas, de forma geral, para mim não há como comparar um filme do outro. Na minha visão, só se faz comparação de coisas iguais e não distintas. Por mais que o enredo do filme é muito parecido, eles não são iguais. Bem, na minha visão, os dois filmes eles são sensacionais, né? Concordo com o posicionamento de que não há como comparar um com o outro, se um de forma geral é melhor do que o outro, né? O que eu sei e o que eu avalio é que os dois são quase perfeitos, né? A história é incrível e o autor dessa história ele merece todos os créditos e todos os aplausos, porque o enredo da história nos dois filmes eles são fantásticos. Então, pessoal, no dia 11/8/2019, o novo Rei Leão quebrou o recorde de bilheteria em filmes live action da Disney. E agora é o remake nesse modelo de maior bilheteria da marca. Além disso, o Rei Leão ele ficou com esse recorde, né? E ganhou também mais uma posição entre os filmes mais vistos da história do cinema, né? Ficando agora em 12º lugar. É uma marca bastante expressiva e com uma lucratividade muito grande aí em bilheteria desse novo filme que veio aí fazendo um grande sucesso de público e aqui na cidade de Teoflotone lotando o cinema todos os dias, pelo menos pelas 3 primeiras semanas que ele ficou em cartaz. Bom, pessoal, o nosso canal Papo Cultural recomenda o Rei Leão em sua nova versão, live action, e esperamos que ao assistir o filme vocês gostem, assim como nós gostamos. Pessoal, além disso, a gente gostaria de agradecer por acompanharem esse vídeo até aqui. Por favor, comentem lá no nosso canal do YouTube, né, a respeito do vídeo, o que vocês acharam dos nossos comentários, o que vocês acharam do filme, que é o mais importante pra gente, né, se vocês gostaram como nós gostamos. Além disso, também se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam a nossa página lá no Facebook, sigam a gente lá no Instagram, para que vocês acompanhem todas as nossas postagens, os nossos comentários sobre outros filmes também, e sigam a gente nas redes sociais, tá bom? A gente agradece pela atenção, um beijo, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.